Iremos falar nesse vídeo sobre a história do direito, e começaremos com o direito na antiguidade e o Código de Hammurabi e suas penas severas. Quem irá nos explicar melhor sobre é o professor Roberto de Carvalho Miranda. Esse é o Direito Brasil e vamos para a vinheta. Quando se fala na importância da origem do direito, é interessante que se realce que o direito sempre existiu. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento em que os seres humanos começaram a viver em agrupamentos, no início da história, nós tínhamos os agrupamentos primitivos, entre eles as tribos, por exemplo. Então, o direito, nós podemos dizer que o direito nasceu com o próprio homem. Não é à toa que existe uma frase em latim que mostra essa ligação entre o direito e a sociedade, informando que onde há sociedade, aí está o direito. E no começo não havia a figura do Estado. Então, quando ocorria qualquer conflito, qualquer contenda envolvendo as pessoas, ou se recorria ao chefe da tribo ou ao pai de família. E é interessante considerar também que faz parte do estudo sobre as origens do direito a atuação do chamado Conselho de Anciãos, que é aquelas pessoas que, por terem mais idade, elas, a partir da longa experiência que já tinham, ajudavam até aqueles que seriam julgadores. Eles eram auxiliados pelo Conselho de Anciãos, mas é importante que se diga que a decisão final ficava nas mãos dos juízes. Na pré-história, sabe-se que tudo era resolvido de uma forma muito rude, muito rudimentar ainda. Nós podemos até dizer que na pré-história já estava havendo o pré-anúncio de até algumas áreas do direito que conhecemos hoje. Por exemplo, direito de propriedade. Cada tribo caçava, pescava e juntava os seus mantimentos. Então, se por acaso o membro de uma tribo, de uma outra tribo, fosse até os limites daquela propriedade e tentasse roubar os mantimentos, os moradores daquela área, eles reagiam de forma muito rude, muito grosseira, de forma bem, vamos dizer assim, severa, matando as pessoas que entravam nos limites, utilizando pedras, pedaços de pau e até a própria força física. Então aí já se percebe o que? A pré-configuração do direito de propriedade. Depois de um certo tempo, com a maior evolução, percebeu-se que o direito foi se delineando de uma forma mais organizada. E aí eu posso citar como primeira legislação a legislação da civilização egípcia. Eu tenho até aqui um cronograma para nós termos assim uma ideia a respeito dos principais direitos antigos que surgiram. O direito egípcio, ele data de 3.200 a.C., mas até o ano de 3.200, aliás, até 3.201, que a contagem no tempo primitivo é do número maior para o número menor, até o ano 3.201, o direito da civilização egípcia ele não era escrito, era afirmado mais nos costumes. A partir de 3.200, o direito adquiriu a sua forma escrita. Então, na cronologia, nós temos direito egípcio, 3.200 a.C., Código de Hammurabi, não há consenso na indicação do ano, mas é preferível considerar ou 1780 ou 1726 a.C. Em seguida, nós temos o direito hebraico, por volta de 1400 a.C., o Código de Manu, que é da Índia Antiga, 1000 anos a.C., vem em seguida o Alcorão, que é considerado o código dos povos do Oriente Médio, e ele é seguido à risca até hoje, datando de aproximadamente 622, em plena Idade Média. E um pouco mais adiante, na evolução, nós encontramos os direitos grego e romano, que acabaram até influenciando a formação dos direitos do Ocidente. O Código de Hammurabi, ao qual nós fazemos destaque nessa entrevista, ele é o código da Mesopotâmia. Como eu falei ainda há pouco, ele data
é importante nós considerarmos da indicação desses 2 anos, 1780 ou 1726 a.C. Ele, na verdade, foi gravado num enorme bloco de pedra negra. Esse bloco de pedra, ele possui, eu digo possui no presente, porque ele ainda se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Ele foi gravado, as regras do povo babilônico foram gravadas num bloco de pedra negra de 2,25 metros de altura e 2 metros de circunferência. Ele foi encontrado em 1902 ou 1901 na cidade persa de Susa, que é uma cidade islamita, ou seja, lá o islamismo era a religião oficial. E ele foi levado para essa cidade por volta de 1175 a.C., como despojo de guerra. Essa informação nos é dada pelo autor Paulo Dourado de Guzmão na sua obra Introdução ao Estudo do Direito. Quem encontrou esse bloco de pedra, quem o encontrou nessa cidade foi uma equipe francesa chefiada pelo pesquisador Jacques de Morgan. E é interessante considerar que todos os direitos primitivos eram considerados como vindos diretamente dos deuses. Então o Código de Hammurabi, segundo historiadores, ele foi dado pela divindade chamada Shamash ao rei Hammurabi. E uma das características principais dele é a lei de Talião. A lei de Talião está presente em todos os códigos da antiguidade. E na atualidade, essa lei ainda é seguida no Alcorão, que é o Código de Normas dos povos do Oriente Médio. Eu posso até assim citar, para vocês terem uma ideia da gravidade das penas aplicadas. Se uma mulher mandasse matar o marido, ela seria empalada. A empalação era uma pena muito severa que consistia em introduzir uma estaca pontiaguda no corpo de uma mulher desde a região anal ou genital, atravessando-lhe as vísceras. E isso era feito diante do povo para servir de exemplo. Algo que é interessante também no Código de Hammurabi é que, se por acaso o arquiteto projetasse uma casa e ela viesse a ruir, matando o proprietário, matava-se o arquiteto. Se ao ruir esta casa o filho do proprietário morresse, seria morto o filho do arquiteto. Outro detalhe também é a respeito da severidade para com a mulher. A mulher que fosse encontrada pelo esposo com um amante, tanto o amante e ela eram jogados no rio Tigre. Se o rei ou o marido os perdoassem, não aconteceria essa prática.